Olá, estamos aqui de volta com o nosso nono dia do nosso devocional Uma Vida com Propósitos. E hoje o tema da nossa mensagem é: o que faz Deus sorrir? Você já parou para pensar? O versículo base para nós lermos está lá em Números, capítulo 6, versículo 25, que diz: Que o Senhor sorria para você. E Salmos 119, versículo 135, que diz: Sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Que Deus fale ao seu coração com esses versículos, em nome de Jesus. O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. Como agradar a Deus é o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 10. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Por isso, se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Eu vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. O primeiro, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo. Mesmo quando ninguém mais o amava, a Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Eis o que Deus mais deseja de você: um relacionamento. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas, que o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Salmo 147, versículo 10. Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro, Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, à forma e aos materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Repare que Noé obedeceu rigorosa, nenhuma instrução foi deixada de lado, e exatamente do modo e no tempo que Deus determinou.
Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer coisas que Deus lhe peça, sem duvidar e nem hesitar. Não embrome e nem diga: vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração, porque a obediência agrada tanto a Deus, porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. O quarto, Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar a sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor e um sacrifício de gratidão. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleites ao coração de Deus, o nosso coração também se enche de alegria. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa alegria também. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. O quinto, Deus sorri quando usamos as nossas habilidades. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo, enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades. E todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele modelou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só o agrada sendo você mesmo. Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo da sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Então entenda, minha amiga, você foi planejada para agradar a Deus. E que esse propósito de agradá-lo, com todos esses tópicos que eu citei aqui acima, se torne real na sua vida. Que você entenda que tudo que você fizer é para o louvor e para a glória do Senhor. Porque Ele se alegra quando você o agrada, quando você o obedece e quando você cumpre
cada palavra que ele entrega ao seu coração. Que essa mensagem possa falar mais com você. E eu vou deixar uma perguntinha também. Considerando que Deus sabe o que é melhor para você, em quais áreas da sua vida você precisa confiar mais nele? Às vezes você fala, irmã Juliana, eu confio em Deus plenamente, mas será? Será que no fundo você não tem um pouquinho de dúvidas? Então pense a respeito e fale para você mesma o que você precisa fazer mais para confiar inteiramente no Senhor. Assim como Noé fez, que você também siga esse exemplo e que Deus te abençoe. Tudo que você fizer, tudo que você tocar, em nome de Jesus. Um forte abraço e até amanhã com mais um propósito, em nome de Jesus.